Vamos dar início à sessão número 2 que nós trocamos, que se intitula Oportunidades e Mobilidade na América Latina. Diretor da empresa Measure Telecom e é também presidente da Abrater, que é a Associação Brasileira de Telecomunicações Rurais. Well, I will talk in Portuguese, so if you can take the headphones. Bom, eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência em aplicações para áreas rurais, quer dizer, para regiões remotas, onde os serviços de telecomunicações não foram implementados por deficiências de investimento, por às vezes condições técnicas adversas. É uma forma, na verdade, que se encontra algumas soluções criativas que, na verdade, para sistemas que não foram planejados originalmente para essa aplicação, mas que, na verdade, foram adaptados e hoje servem muito bem diversas áreas rurais, diversas comunidades. Como exemplo, eu vou estar colocando um pouquinho de como um exemplo da nossa empresa aqui no Brasil, que atua basicamente com o nicho de telecomunicações rurais para acesso à internet e acesso básico de voz. Como a nossa, existem diversas pequenas empresas espalhadas pelo Brasil que fazem um trabalho parecido e dessa forma acabam suprindo uma lacuna que as grandes operadoras de telecomunicações às vezes não conseguem atender. Bom, basicamente nós vamos começar a falar um pouquinho sobre um projeto chamado Rural Max, que é para atendimento a áreas rurais, atendimento de internet para áreas rurais. Quando a gente olha o título do evento, né, que é basicamente tecnologias móveis, aí a gente tem uma leitura um pouquinho diferente em relação a tecnologias móveis. Para nós que trabalhamos com áreas remotas, com regiões distantes dos centros urbanos, para nós a terminologia adequada até seria tecnologias sem fio. Porque, na verdade, para boa parte das aplicações que nós temos, a mobilidade não é tão importante, mas é importante o fato do sistema utilizado não ter fio, não necessitar de infraestrutura. Quer dizer, nós estamos trabalhando em regiões tão distantes que não existe cabeamento, não existe estrutura convencional de atendimento para essas áreas. Então, dessa forma, a gente consegue atendê-los utilizando infraestruturas que foram dimensionadas para outros serviços. Vou dar um exemplo. As operadoras de telefonia celular, elas colocam a cobertura delas basicamente para os centros urbanos e para as estradas. As áreas rurais não têm cobertura de celular. Mas que solução que se encontrou para isso? São instaladas nas áreas rurais onde se necessita de serviço de voz ou de dados, estações fixas. Nós construímos torres, colocamos antenas com alto ganho e conseguimos captar o sinal das estações celulares mais próximas, das rodovias ou das pequenas cidades mais próximas. Originalmente nós teríamos uma área que não teria nenhum tipo de serviço de voz ou de internet. Mas com essa adaptação nós conseguimos levar até essas regiões esse tipo de serviço. Tá? Então, basicamente, o projeto Rural Max é focado numa aplicação desse tipo para acesso à internet. A ideia é utilizar os serviços de acesso à internet móveis que existem nos equipamentos, nos dispositivos celulares, e está utilizando isso para prover acesso às áreas rurais, para áreas remotas, que na verdade nós teríamos apenas serviços satelitais para essas áreas. Bom, falar um pouco sobre o nosso caso específico. Nós estamos localizados no município de Campinas, próximo aqui a São Paulo,
uma área no Brasil onde concentra diversas empresas de alta tecnologia e de telecomunicações. Então nós temos um ambiente bastante favorável para desenvolvimento de soluções e recursos humanos para esse tipo de desenvolvimento. Quer dizer, nós conseguimos, a região de Campinas seria o equivalente aí ao Vale do Silício brasileiro. Quer dizer, nós temos concentradas aí diversas empresas de base tecnológica nessa região. Bom, e no caso específico da nossa empresa, é uma empresa que tem fins lucrativos e que baseia totalmente a sua operação nessas implementações, nesses nichos de mercado onde as operadoras tradicionais de telecomunicações não atendem, onde existe essa demanda social e é feito esse atendimento não como uma organização sem fins lucrativos, mas como uma empresa que consegue obter lucro disso e consegue prover esse atendimento mesmo sem nenhum tipo de incentivo. Bom, um pouquinho do histórico, esse tipo de operação já é realizado há mais de 20 anos, tá? Tanto para aplicações de voz, como agora mais recentemente para aplicações de internet, e existe uma estrutura específica para isso, incluindo uma equipe de engenheiros para desenvolvimento de soluções. Porque, na verdade, os terminais que são utilizados para esse tipo de aplicação não são terminais encontrados comercialmente no mercado. Existe uma necessidade de adaptação, justamente porque eles são utilizados em áreas onde não existe cobertura convencional da telefonia celular. Bom, e esse tipo de aplicação ele deriva o que a gente chama de spin-off, né? Ele gera alguns outros saltos de desenvolvimento para outras aplicações. Entre elas a gente destaca aí alguns sistemas utilizados para serviços de contingência. Se falha o sistema principal de acesso à internet, ele pode ser utilizado como um sistema de contingência. Rotas de menor custo, utilizados para reduzir os custos das operações de chamadas para celular. Isso é uma característica específica do Brasil. Aqui no Brasil, as chamadas de telefone móvel para telefone móvel são mais baratas do que as chamadas de telefone fixo para telefone móvel. Então, algumas empresas que fazem utilização grande de chamadas de fixo para móvel instalam um dispositivo chamado interface celular, onde as chamadas da telefonia fixa destinada aos telefones móveis são direcionadas e com isso há um ganho grande de tarifa. E, na verdade, esse tipo de sistema é uma adaptação dos sistemas utilizados aí para a área rural. E, dentro desse contexto, a gente consegue atender aí grandes empresas, tanto com contingência como com esses sistemas para redução de custos, sendo um sistema originalmente planejado apenas para áreas rurais. Bom, aqui tem um pequeno vídeo só mostrando aonde se aplica esse tipo de solução, quer dizer, de que áreas nós estamos falando. Algumas áreas aí são um pouco mais distantes, que não tem nenhum tipo de infraestrutura de telecomunicações, não tem cabeamento. Em alguns casos a gente tem que utilizar inclusive soluções via satélite. No caso de telefonia móvel satelital, ou instalações para ver em alguns casos da infraestrutura, como é que essa infraestrutura é colocada, quer dizer, são feitas construções nas áreas rurais, a gente tem muitas vezes que construir no topo de um morro uma infraestrutura para conseguir captar sinais de regiões mais próximas e repetir esses sinais para pequenos vilarejos ou para fazendas.